Bom dia, pessoal. Essa é a nossa primeira aula do semestre de matemática, né? E mais uma vez eu estou reforçando aqui a parte de frações, tá? Porque é muito importante para vocês, certo? Esses números inteiros, tá certo? Então, essas operações com números inteiros, números fracionários, tá? É importante demais ao estudo das ciências exatas. Então, tem esse primeiro textinho aí, né, que apresenta os elementos históricos sobre as frações. Diz assim que há 3.000 anos antes de Cristo, geômetras dos faraós do Egito realizavam marcações das terras que ficavam às margens do rio Nilo para a população. Mas, no período de junho a setembro, o rio inundava essas terras, levando parte de suas marcações. Logo, os proprietários das terras tinham que marcá-la novamente, e para isso, eles utilizavam a marcação em cordas, que seria uma espécie de medida denominada esticadores de cordas. As pessoas usavam cordas esticando-as e assim verificava quantas vezes aquela unidade de medida estava contida nos lados do terreno. Raramente a medida dava correta no terreno, isto é, não cabia o número inteiro de vezes nos lados do terreno. Sendo assim, eles sentiram a necessidade de criar um novo tipo de número, né? Que é o número fracionário, conhecido como as frações. Tá certo? Os elementos gerais para a construção das frações. Para representar os elementos que não são tomados como partes inteiras de alguma coisa, utilizamos o objeto matemático denominado fração. O conjunto dos números naturais algumas vezes inclui o número zero e outras vezes não. Tendo em vista que o zero foi um número criado para dar sentido nulo a algo, o conjunto dos naturais fica representado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e isso vai para o infinito positivo, sem o zero, tá? Logo, todos os números naturais representam partes inteiras. Ou seja, gente, sempre que eu vou ter uma fração, eu não vou poder ter o número zero na parte de cima, tá certo? Ou, perdão, na parte de baixo da fração, eu não posso ter o número zero. Isso causa uma indefinição matemática. Então, os números que não apresentavam partes inteiras, mas que são partes de inteiros, constituem os números racionais não negativos. Aqui representados por a letra Q com mais in, onde esta letra Q significa quociente ou divisão de dois números inteiros naturais. Então, por exemplo, aí, ó, da divisão nós podemos obter o zero, né? Nós podemos obter 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2 e assim vai. Só números positivos. Aí nós temos a parte do numeral, que é relativa ao número ou indicativo de número. E o número, que é a palavra ou símbolo que expressa a quantidade. A determinação de uma fração. Os numerais, que representam números racionais não negativos, são as frações, que são formas matemáticas onde aparece um número que fica em cima de um traço, que essa parte de cima a gente chama de numerador, e outro número que fica embaixo do mesmo traço, que a gente chama de denominador. Beleza? Então, a parte de cima é numerador e a parte de baixo é denominador. Toda fração tem isso. Em cima é numerador, embaixo é denominador. Nunca vai mudar, tá bom? Quando o denominador é um número natural, o numerador indica quantas partes são tomadas do denominador, sendo que o denominador indica quantas partes o número inteiro foi dividido, né? O denominador, que é a parte de baixo. Nota: a linguagem HTML não proporciona ainda um método simples para implementar a barra de fração, a razão pela qual às vezes usamos a barra, ou mesmo um sinal, né, uma barrinha com dois pontinhos para indicar divisão. Exemplo: a fração 1 sobre 4 pode ser escrita como aqui, 1 sobre 4. Veja que, né, quando aqui nós vemos para o exemplo, né, nós temos que
O 1 sobre 4 tem uma 1, aí tem uma barrinha e um 4. Mas na verdade é 1 dividido para 4. Essas são duas formas de representar a fração. Em linguagem de matemática, as frações podem ser escritas tanto como um exemplo acima ou mesmo como 1 sobre 4, considerada mais comum. O que é essa linguagem HTML, gente? É quando a gente vai digitar, tá? A gente vai digitar. Então, por exemplo, o 1 sobre 4, e diga que nós pegamos o 1 e dividimos em 4 vezes. Por isso que ficou 1 sobre 4. 1 sobre 4, 1 sobre 4. Tá? Vejam bem, sempre que eu pegar essas fraçõezinhas aqui, ó, e fizer a soma delas, eu vou obter o resultado aqui, que é o 1. Então 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, quando eu fizer essa soma vai dar 4 sobre 4, que dá 1. Tá certo? Então essa fração é apenas uma parte, o nome já está dizendo, é uma parte fracionária de algum número, que no caso aqui é o número 1. A unidade foi dividida em 4 partes iguais. A fração pode ser visualizada através da figura anexada, sendo que ficou em cor vermelha uma dessas partes. Então, ó, se eu tenho 1 sobre 4, está aí de vermelho, ó, representa apenas aí, ó, 25% do tamanho total. Ó. Imagine que o tamanho total é 100%, então 1 sobre 4 representa 25%. Tá certo? Lembrando que a soma sempre vai dar 1, soma dessas frações. A leitura das frações. Em todos os casos, consideramos a fração na forma 1 sobre D, que é igual a 1 dividido para D. São duas maneiras de representar aí a fração. O 1 é o numerador e o D é o denominador. Quando o denominador é maior que 1 e menor que 10, nós temos aí o 1 meio, que a gente chama. 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono. Quando o denominador é maior que 10, a gente acrescenta a palavra avos, Por exemplo, 1 sobre 1 onzeavos, 1 sobre 12 avos, Exemplos, Avos é um substantivo masculino usado na leitura de frações e designa cada uma das partes iguais em que foi dividida a unidade e se cujo denominador é maior que 10. Tá bom? Não existe explicação clara sobre a palavra avos, mas esta palavra pode ter aparecido na sequência 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Então, como é que fica? Quando o denominador, que é a parte de baixo, é maior que 10. 1 sobre 11 avos, 1 12 avos. Você pode botar o sobre ou não. Pode ser só 1 12 avos, 1 13 avos, 1 14 avos e assim vai, Os tipos de frações. A representação gráfica mostra a fração, teve um pequeno erro aí, é 3 sobre 4 só. 3 sobre 4. Que é uma fração cujo numerador é um número natural menor que o denominador. A parte de cima é menor que o denominador. Então, por exemplo, nós temos aí, ó, usando em representação, 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 em vermelho. Essa parte de vermelho representa essa fração 3 sobre 4, tá certo? 3 sobre 4. Então, para completar o 1, o que está faltando? Está faltando apenas esse outro que está de preto aí no quadradinho, que é 1 sobre 4. Então ficaria 3 sobre 4 mais 1 sobre 4, que a soma daria 1. Então aqui é apenas uma representação, do número 3 sobre 4. 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Essa parte aí que está de vermelho. Beleza? Aí continuando, ó. A fração cujo numerador é menor que o denominador, isto é, a parte é tomada dentro do inteiro, é uma fração própria. A fração cujo numerador é maior que o denominador representa mais do que um número inteiro dividido em partes iguais. É chamada de fração imprópria. Tá certo? Então, se o numerador, que é a parte de cima, é menor que o denominador, a gente diz que é fração própria. E se o numerador é maior que o denominador, o de cima é maior que o de baixo, a gente diz que é uma fração imprópria.
Então, por exemplo, a fração 5 sobre 3, né, o numerador é maior do que o denominador, né? Então, quando acontece isso, a gente chama de fração imprópria. Outra fração, 2 sobre 3. 2 sobre 3 a gente chama de fração própria, né? Porque o numerador é menor do que o denominador. E tá aqui as representações, né? Já a fração aparente é aquela cujo numerador é um múltiplo do denominador e apresenta ser uma fração, mas não é, pois representa um número inteiro. Como um caso particular, o zero é um múltiplo de todo número inteiro. Assim, as frações 0 sobre 3, né? 0 sobre 8, 15 sobre 3, né? Porque tem duplicidade aí, gente. É 0 sobre 3, 0 sobre 8 e 15 sobre 3. Né? São aparentes, pois são números inteiros, né? Continuando. Existem também as frações equivalentes. São as frações que representam parte do número inteiro, multiplicando os termos numerador e denominador de uma fração sucessivamente pelos números naturais, obtemos um conjunto infinito de frações, que constitui um conjunto conhecido como a classe de equivalência da fração dada. Então, tudo chega nesse 1. Pode começar no 1, pode chegar no 1. Né? Por exemplo, o 1, se eu dividir por 2, posso representar ele em duas partes iguais de 1 sobre 2, certo? 1 sobre 2 eu posso representar em duas partes iguais de 1 sobre 4. Olha isso, esse vermelhinho, tá? Só o vermelhinho. 1 sobre 4 eu posso representar em 1 sobre 6, né? 1 sobre 6 eu posso representar na forma de 1 sobre 8, desde que eu faça essa soma aí, gente. Então, o que nós podemos obter aí? Se eu somar todo mundo aí, o vermelho com o preto de cada linha, eu vou obter o número 1. Por exemplo, voltando aqui do 1 sobre 2. Ó. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 vai dar 2 sobre 2, que dá 1. 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, 4 vezes, né? Vai ficar 4 sobre 4, que dá 1. 1 sobre 6 mais 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 1 sobre 6, essa soma aqui vai dar 6 sobre 6, que dá 1. 1 sobre 8 mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 8, isso aqui tem 8 vezes, né? Então vai ficar 8 sobre 8, que dá 1. Beleza? Então essas representações dessas frações sempre vai dar, a soma dela dá o número 1. Algumas propriedades fundamentais, né? Por exemplo, multiplicando os termos numerador e denominador de uma fração pelo mesmo número natural, obtemos uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, pega aqui a fração 1 sobre 2. A gente vai multiplicar por 2, tanto o numerador como o denominador. Se eu multiplicar por 2, o numerador, que é a parte de cima, né, fica 1 vezes 2, que dá 2. E o denominador, que é a parte de baixo, 2 vezes 2, que dá 4. Então, nós temos uma fração equivalente a 2 sobre 4. Quando podemos dividir os termos, numerador e denominador, de uma fração pelo mesmo número natural, obtemos uma fração equivalente à fração dada. Por exemplo, a fração 12 sobre 16. Ambos são divisíveis por 2, né? Então, nós temos 12 dividido por 2 dá 6, 16 dividido por 2 dá 8. E eu ainda posso dividir por 2 novamente. Então, 6 por 2 dá 3, 8 por 2 dá 4. Então, nós temos 3 sobre 4, que é uma fração equivalente à fração 12 sobre 16. Tá certo? Isso a gente chama de fração equivalente. A fração como uma classe de equivalência, né? A classe de equivalência de uma fração é um conjunto de todas as frações equivalentes à fração dada. Então, são várias maneiras de representar a mesma fração, na verdade, né? Ao invés de trabalhar com todos os elementos desse conjunto infinito, simplesmente podemos tomar a fração mais simples desse conjunto, que será a representante dessa classe. Esta fração recebe o nome de número racional.
Aplicando a propriedade fundamental, podemos escrever o conjunto de frações equivalentes a 1 sobre 3 como? Então, ó, 1 sobre 3 é equivalente a 1 sobre 3, a 2 sobre 6, a 3 sobre 9, a 4 sobre 12, a 5 sobre 15, a 6 sobre 18 e por aí vai. Todas essas representações aqui quer dizer a mesma coisa, que a gente vai ter uma fração equivalente a 1 sobre 3. Todas elas. Então vejam que o 1 sobre 3 é a mesma coisa de escrever esses mesmos números aí, da sequência, do conjunto. Tá ok? Número misto. Quando o numerador de uma fração, né, o numerador que é a parte de cima, tem sempre isso em mente. Quando o numerador de uma fração é maior do que o denominador, podemos realizar uma operação de decomposição desta fração em uma parte inteira e uma parte fracionária. O resultado é denominado número misto. Transformação de uma fração imprópria em um número misto. Por exemplo, o número 17 sobre 4. Pegamos o numerador e separamos. 17 é a mesma coisa de 16 mais 1, né? E continua embaixo sobre 4. Então veja que eu mexo isso só na parte do numerador, que é a parte de cima. Então eu posso separar isso, ó. Fica 16 sobre 4 mais 1 sobre 4. 16 sobre 4 eu posso dividir, que dá 4. Então fica 4 mais 1 sobre 4. Beleza? Então isso aí é quando eu transformo, né, uma fração imprópria em um número misto. Né? Eu posso fazer essa separação do numerador, né? Só apenas o numerador. O denominador eu não mexo, só vou repetindo. E eu posso fazer o inverso também, né? Transformar um número misto para uma fração imprópria. Tá bom? E por último, a gente finaliza aqui com a parte da divisão de frações, hein? Então, consideramos inicialmente uma divisão D de duas frações, denotada por D. Uma fração 1 sobre 2 dividido por uma fração 2 sobre 3. A divisão de um número real A sobre B por um número real C sobre D é a multiplicação do número A sobre B pelo inverso de C sobre D. Aildo, traduz isso aí. Tá aí de vermelho. Repetimos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Qual é a primeira fração, gente? A primeira fração é 1 sobre 2. E ao invés da divisão, a gente bota uma multiplicação e inverte a segunda fração. O que é inverter a segunda fração? Não era 2 sobre 3? Fica 3 sobre 2. Isso a gente chama de inversão. Então ficaria o quê? Ficaria 1 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Que ficaria 1 vezes 3, que dá 3, né? E 2 sobre 2, 2 vezes 2, que dá 4. Então fica 3 sobre 4 o resultado. Beleza? Então é isso, minha gente. Qualquer coisa é só entrar em contato, tá bom? E estamos aí para aprender. Vamos se esforçar, estudar cada vez mais, beleza? Um abraço a todos.